Bem, vamos iniciar a parte de cálculo de potencial de uma pilha, tá? Vai calcular o potencial que vai ser gerado por essa pilha. A gente viu na aula passada que a pilha tem essa representação aqui, né? A pilha de Daniel. Aqui a gente tem um ânodo que vai ocorrer a oxidação, aqui vai ter o cátodo. No ânodo eu tenho o polo negativo, no cátodo eu tenho o polo positivo, tá? No ânodo, que é essa aqui, vai acontecer a decomposição da placa de metal, de zinco, enquanto no outro, no cátodo, vai aumentar, tá? Vai aumentar a placa do cobre, tá certo? No ânodo, a solução vai ficar mais concentrada, enquanto no cátodo vai ficar mais diluída, a cor vai diminuindo, vai ficar mais clarinha, tá? Tudo isso a gente viu na aula passada, só para a gente relembrar. A gente tem aqui a ponte salina, que para equilibrar as cargas, né? Aqui vai ter cloreto de potássio e aqui vai ser gerado o potencial, que vai ser medido o potencial. E essa bolinha aqui em verde são os elétrons que estão saindo de um lado para o outro. O que é que a gente vai calcular agora? A gente vai calcular qual é a força gerada por essa pilha. Que força é essa? É a força eletromotriz. É a DDP da pilha, é o volt, tá? A gente vai calcular isso. A energia gerada por essa pilha. Para essa pilha poder gerar energia elétrica, ela tem que ter no polo negativo, que é esse aqui, uma capacidade de empurrar o elétron. Tá? Um elétron tem que sair daqui com muita força. Enquanto nesse outro polo, que é o polo positivo, tem que ter a capacidade de receber o elétron com muita vontade. Então, de um lado vai empurrar o elétron e do outro lado vai receber o elétron com muita vontade. Então, aqui a capacidade de oxidar vai ter que ser muito grande e aqui a capacidade de reduzir vai ter que ser muito grande, tá certo? Então, essa é a ideia para a gente calcular o potencial de uma pilha. O polo negativo tem que ter muita vontade de oxidar e o polo positivo, que é esse aqui, tem que ter muita vontade de reduzir, de receber. Um vai empurrar, o outro vai puxar. Então, a gente tem agora a parte teórica para a gente tentar entender esse conceito de potencial, né? Relembrando alguns conceitos. Pilha é um dispositivo que vai mover elétrons e gerar corrente elétrica a partir de reações químicas, tá? A oxidação é a perda de elétrons, a redução é o ganho de elétrons. A oxidação vai ocorrer no ânodo, tá? Tem que lembrar disso aí, porque no ânodo, que é o polo negativo, vai ocorrer a oxidação. E no cátodo, que é o polo positivo, vai ocorrer a redução, que é o ganho de elétron, tá certo? Para você tentar visualizar melhor, o ânodo é o da esquerda, o cátodo é da direita, mas isso também pode mudar, mas normalmente é esquerda e direita. E reações de oxidação é quando há troca de elétrons, tá? E aqui a gente tem as equações. Essas equações são necessárias para representar o que está acontecendo em cada polo. No polo negativo, que é o da oxidação, está ocorrendo essa reação. O zinco ele está perdendo elétron. E no cátodo, que é onde ocorre a redução, está acontecendo essa reação. O cobre está ganhando elétron. Tem que lembrar que uma pilha é formada por metais que vão reagir. Então, a reação química que está acontecendo. Então, aqui a gente tem a representação da pilha. Esse é o polo negativo, esse é o polo positivo. No polo negativo ocorre oxidação, ou seja, perda de elétron. O zinco está perdendo elétron e está virando isso daqui. Enquanto no polo positivo ocorre uma redução, ou seja, alguém está ganhando elétron. Quem é que está ganhando elétron? Isso daqui, o 2+, que é o cobre na solução. E aí ele gera o cobre sólido, ele gera o metal. Então aqui a gente tem a equação de cada polo. Essa equação é interessante quando você for calcular o potencial da pilha e também saber qual é a equação que representa essa pilha. Então nessa pilha aqui, esse polo negativo, ocorre essa reação. Nesse polo que é o positivo, ocorre essa reação, tá certo?
Você vai ter que lembrar de todas as equações? Não. As equações vão ser dadas, sempre é uma equação com um metal, tá? A gente vai usar metal como referência. E esse metal, basta você observar se o elétron está antes ou depois da seta. Se ele estiver depois da seta, é porque ele é um polo negativo. Se ele estiver antes da seta, ele é polo positivo. Agora, se os dois estiverem no mesmo lado, se os elétrons estiverem depois da seta, das duas equações, já que a pilha ela tem que ter uma equação na esquerda e uma equação na direita. Uma equação representa o polo negativo, a outra equação representa o polo positivo. E nessa pilha, você vai ter potenciais, e esses potenciais é que vão dizer quem é que vai ficar na esquerda ou na direita, quem é que vai ser o ânodo e quem é que vai ser o cátodo, tá certo? Então, vamos entender isso daqui. É dada uma tabela, essa tabela é chamada de potencial de redução ou potencial de oxidação, tá? Potenciais padrão de oxidação ou de redução. Ela vai dizer qual é o valor gerado por um metal, tá? Então, por exemplo, o cobre, ele pode gerar um potencial de 0,34 volts, tá? Enquanto o ferro, ele gera um potencial negativo, tá? Então, o que é que isso me diz? Isso me diz que o cobre, ele tem um potencial de redução maior do que o potencial do ferro. Então, eu posso usar o cobre na direita, ou seja, no cátodo, e o ferro na esquerda, ou seja, no ânodo. Tá? A ideia é essa. A ideia do potencial é para você calcular o potencial da pilha e saber se essa pilha vai ter uma boa eficiência, se ela vai funcionar bem e vai gerar muita energia. Então, para a gente calcular o potencial da pilha, eu tenho que usar aquele que tem potencial maior, é uma equação bem simples, e subtrair daquele que tiver potencial menor, potencial de redução. A gente vai usar o potencial de redução, que é o potencial para ganhar elétron, tá certo? Para fazer esse cálculo, eu tenho que saber o que é o potencial de uma pilha. Tá? O potencial da pilha é a força eletromotriz, quer dizer, a força para mover a pilha, mover os elétrons, também chamada de DDP, diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai gerar corrente elétrica nessa pilha, tá certo? Eu posso usar o potencial padrão de redução, que é o mais comum, que vai ser aquele que vai puxar os elétrons, tá? Potencial padrão é aquele que vai puxar o elétron. Potencial padrão de redução é aquele que puxa o elétron, tá? E potencial de oxidação vai ser aquele que empurra o elétron. Então, se ele está falando de redução, ele está falando do cátodo, tá? É o potencial do cátodo. Aquele que tiver maior potencial de redução vai ficar no cátodo, tá? Aquele que tiver maior potencial de redução fica no cátodo. Aquele que tiver menor potencial de redução vai ficar no ânodo, tá certo? Cuidado, que eu estou falando de potencial de redução, vai vir um nome assim, ó, ERED, tá certo? E o contrário, potencial padrão de oxidação. Oxidação é só inverter o sinal aqui. O maior fica no ânodo, tá? Aquele que tiver maior potencial fica no ânodo e aquele que tiver menor potencial vai ficar no cátodo. E aqui a gente está falando do potencial para empurrar os elétrons. Um puxa e o outro empurra. Um vai ficar na esquerda e um fica na direita, tá certo? Para a gente não dificultar tanto, a gente vai usar o potencial padrão de redução, que é normalmente o que vem mais pedido, que é mais em prova, tá certo? Potencial padrão de redução. Então, aquele que tiver maior valor, eu sei que vai ficar no cátodo, vai ficar na direita. E aquele que tiver menor valor vai ficar na esquerda, tá certo? E a gente vai usar essa equação para calcular a equação da pilha. Na próxima aula a gente vai resolver esses exercícios aqui para a gente praticar como é cobrado nas provas esse assunto de pilha, tá? Então a gente termina essa parte aí da explicação. Se você não entendeu, você volta, pausa, bota na velocidade menor para poder compreender esse assunto, tá certo? Então na próxima aula a gente volta com a resolução dessa parte aí
e até a próxima.